Quero chamar aí o nosso palestrante Vitor Fila, da Reisicom. Vamos ver se ele já conecta aí, se ele está online. Pessoal. Muito boa noite, tudo bem? Ô, Vitor, boa noite. Vitor, seja muito bem-vindo aí ao nosso evento FTTH Meeting. É um prazer falar com você, né? Eu sei que você é um engenheiro aí da Reisicom, um cara que sabe tudo sobre DWDM, vai falar um pouquinho para nós aí sobre essa tecnologia. E eu acredito que vai trazer bastante informação aí para os provedores, né? Que eu acho que tem bastante provedor que sabe um pouco da tecnologia, mas talvez não está sabendo a hora certa de implementar, tem algumas dúvidas sobre esse tema, e eu acho que você é o cara certo aí para mostrar o caminho e apresentar as soluções aí que você e a Reisicom oferecem para o mercado. Então, mais uma vez, bem-vindo, é uma honra, muito boa noite, cara. O show é seu, o microfone é seu, se apresenta aí para nós e manda bala nesse tema aí. Obrigado, Dorival, obrigado aí pela apresentação, pelas palavras carinhosas aí com nossa equipe, e assim, isso é exatamente isso que você falou, nós temos aí algumas tecnologias e estrutura, né, para prover aí um serviço de qualidade e para prover principalmente uma tecnologia de ponta para os provedores que estão querendo crescer e estruturar sua rede, né, isso que é o mais importante. Então eu agradeço aí a oportunidade também para todos vocês. Um pouquinho antes de começar aqui a palestra, que eu vou dar um pouquinho uma apresentação sobre a empresa, quem é a Reisicom, o que a gente faz, da onde a gente é, né? Como a gente já conversar, meu nome é Victor Fila, eu sou gerente comercial da Reisicom no Brasil, e fico mais focado com essa área de desenvolvimento aí de estruturas e parcerias com a questão do WDM, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia, falar um pouquinho sobre o que você pode fazer, como utilizar, e mostrar um caso aí, uma aplicação que nós temos também, que é trabalhando com alguns parceiros já, de como é feito esse transporte e que a gente propôs para mostrar hoje, né, da tecnologia de GPON, em cima dessa rede WDM. Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Ótimo. Eu acredito que vocês já consigam ver a tela já aqui. Ô, Dorival, tá dando para ver a tela, né? Só me dar um feedback aqui para eu poder começar. Ô, Vitor, estamos vendo sim. Tá ótimo, então vamos lá. Já está em modo apresentação, tá ok. Perfeito. Então, como eu comentei, né, nós temos aí hoje algumas tecnologias, né? Quem que é a Reisicom? Eu vou falar um pouquinho sobre um overview aí da empresa, para vocês terem uma ideia que muita gente não conhece, né? A Reisicom é uma empresa relativamente nova no Brasil, né? Nós estamos aqui há praticamente 6 anos no mercado brasileiro, né? Já com sede em São Paulo, com escritório próprio, com equipe própria, tanto aí de suporte, de pré-venda, né? Equipe comercial. Então, a gente consegue aí ter uma estrutura bem dinâmica para atender aí os provedores. Então, quem que é a Reisicom? A Reisicom é uma empresa chinesa, tá? A gente tem um pouquinho, uma diferença bem na estrutura da empresa, que é diferente das empresas que vocês estão acostumados a ter no mercado nacional de chinesas, né? A maioria delas tem participação do governo ou é inteiramente estatal, tá? A Reisicom é uma empresa 100% privada, tá? Então a gente tem a bolsa aberta aí no mercado chinês, é uma empresa com todo o fornecimento de tecnologia por equipe própria e dinheiro na empresa também, através dessa parte privada da empresa, né? A gente não tem uma parte junto com o governo, uma parte estatal, né? Essa é uma diferença chave aí. E hoje nós trabalhamos aí em mais de 80 países no mundo, temos aí 12 escritórios, e são mais ou menos esse ano aqui 2.500 funcionários que a gente tem, entre centro de desenvolvimento e funcionários externos, assim como eu, outros tantos que a gente tem em diversos países aí, tá? A gente tem nossas redes sociais aqui também, eu peço que vocês sigam nossas redes sociais, a gente sempre compartilha conteúdo, informações interessantes aí, tanto no Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, a gente tem aí todas, YouTube, né? A gente tem todos esses canais onde a gente tem aí novidades e tecnologias, novos produtos, nós compartilhamos por lá, tá? E o que a Reisicom trabalha? Basicamente, a gente tem alguns núcleos de mercado que a gente trabalha, tá? A gente tem diversos tipos de tecnologia, equipamentos MPLS, equipamentos para acesso,
A Risco em si, apesar dessa parte de transporte, que é onde o DWDM se encaixa, né, a gente trabalha com alguns outros núcleos, começando com essa parte de acesso, nessa camada de acesso para baixo, né, agregação e acesso. Então, a gente tem essa parte de CPS, equipamentos com MPLS, a parte de GPON, o WDM, switches, tá? Então, a gente tem diversas tecnologias que a gente consegue aí fazer com que tenha uma efetividade e um ajuste certo para os clientes finais, tá? Então, a gente consegue estruturar uma rede aí com a tecnologia Risco, né, com a tecnologia dos nossos equipamentos, para ter aí uma qualidade no acesso que a gente sempre tem aí como uma das prioridades no nosso equipamento. Aqui a gente tem um link aqui embaixo, se vocês quiserem checar depois, tirar um print dessa tela e checar isso aqui depois, fala um pouquinho mais aqui sobre a empresa também aqui no Brasil, nossa estrutura e tudo mais, tá? Aqui são alguns poucos clientes que a gente tem, fazendo um overview bem rápido, assim, voltado aqui para o Brasil, por exemplo, alguns provedores maiores aí, a Vogel Telecom, a Oi, Algar, Fibra. Então, a gente tem alguns parceiros aí que trabalham com esses provedores, alguns provedores menores, com certeza, a gente tem muitos casos também. Então, assim, só para mostrar aí que a presença hoje da Risco ela é global, efetivamente, tá? Vou falar só um overview bem rápido, para vocês terem uma ideia aqui dos equipamentos, para caso alguém nunca tenha escutado, né? Sobre o que? A gente tem a linha de GPON, aí com nossas OLTs, ONUs, tanto aí ONUs de pequeno acesso, né, bridge, router, com Wi-Fi, com dual band, tá? A gente tem novidades também, que acho que na próxima apresentação nós iremos demonstrar, que são as novidades que estão vindo para o ano que vem aí, com roteadores, parte de mesh, enfim. Algumas outras características que nós vamos demonstrar aí também na próxima apresentação, além das OLTs, com OLTs, a principal característica dela é ser um equipamento Carrier Class, né, que é um equipamento feito para as operadoras e é disponibilizado para esse mercado de ISP provedores. Tá? Temos a parte de switches também, a gente tem diversos modelos de switches, tanto com switches com menor quantidade de porta, Layer 2, Layer 3, então a gente tem alguns equipamentos aí que conseguem atender a diferentes segmentos, com PoE, sem PoE, com menor quantidade de portas, maior quantidade de portas, empilháveis ou não, então a gente consegue atender aí essas características. Essa parte do WDM, a gente vai falar na apresentação de hoje, então eu não vou nem tocar nesse assunto agora, a gente vai falar na sequência, tá? E outras infinidades de linhas de produto que nós temos, que não está aqui nessa apresentação hoje, que não seria muito foco dos provedores, mas aí nós temos também a parte de multiplexadores óticos aí para sistemas de energia, temos aí switches industriais, também são voltados nessa vertente aqui de utilities, né, empresas também. Então, a gente tem algumas vertentes aí, alguns segmentos de mercado que a gente consegue atender hoje. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a nossa solução de DWDM e o que nós temos para ajudar. Tá? Então, basicamente, a gente atende com nossos sistemas a qualquer utilização que nós temos hoje que envolva redes de telecom. Tá? Então, tanto as carriers, que é as operadoras, tá? Tanto as pequenas, médias, grandes, operadoras de todos os níveis de telecom, né? As empresas de utilities, que é esse segmento de energia, óleo, gás, petróleo, mineração, então todas essas empresas que tenham necessidade também de transporte, isso nós conseguimos fazer também. Parte de enterprise, que é mais voltada a empresas do governo, ou empresas privadas também, no escritório comercial, onde você tem que atender ali dentro do escritório, então a gente consegue posicionar isso também. E a parte de transporte, rodovias, ferrovias, controle de tráfego aéreo, então é uma tecnologia que, para vocês terem uma ideia, ela pode ser utilizada em qualquer segmento de mercado que tenha equipamentos de telecom, tá? E aí com cada um se adequando ao seu posicionamento. Quais são aqui alguns tipos de tecnologia que nós temos hoje? Isso aqui são as aplicações que a gente consegue atender, né? A gente consegue fazer aqui algumas redes regionais, no primeiro slide aqui, né? Que a gente tem nessa parte superior aqui, atendendo aí com anéis, com interligações de canais de 10 GB, 100 GB, 200 GB, tá? A gente vai demonstrar.
a parte de mobile front haul aqui, que é mais utilizado nas operadoras, né, para você descentralizar aí a parte do 4G, por exemplo, e vai ser utilizado também no 5G, para trazer esse tipo de arquitetura na rede, né, para você ter aí uma descentralização dos seus POPs, né, então você consegue utilizar. Interligação de data center com os nossos equipamentos também, você pode fazer interligação com alguns tipos de equipamentos, sendo que você consiga ter aí diversas interligações, ou talvez um ponto a ponto, enfim, qualquer aplicação que você tenha, tá? E hoje que a gente vai apresentar também essa agregação de portas PON, eu vou falar um pouquinho mais para frente, como que a gente faz aí para trafegar em cima do equipamento da WDM, os equipamentos de GPON, tá? Que é mais o foco de hoje aqui. Como eu havia comentado, aqui as aplicações, né, de ponto a ponto, que a gente consegue utilizar, utilizando o WDM. Então, aqui você tem uma estrutura que você pode fazer uma rede de agregação, aqui seu lado cliente, né, onde aqui para baixo você vai ter suas OLTs, seus switches, seus roteadores, né, e aqui toda a estrutura de agregação para trafegar entre diferentes pontos, entre, por exemplo, uma central com suas filiais, ou uma interligação em anel também, se você precisar ter numa sua rede central aqui, uma rede de 100 GB, 200 GB, você pode ter aqui sua rede sendo protegida nesse anel. Então, qualquer queda que você tenha na sua fibra aqui, você não vai interromper esse tráfego. Tá? Então, hoje a gente consegue ter alguns tipos de tecnologia, né, alguns tipos de topologia, que a gente consegue malear, e o equipamento é bem maleável para ter exatamente quais aplicações melhor se adequam aí a cada cliente. Tá? Então, nós temos basicamente 3 tipos de modelos de equipamento dessa linha de DW. Tá? O ITN8601 é um equipamento flexível, um equipamento compacto, tá? Então ele tem aqui 1 de altura, vou falar detalhes dele mais para frente. O ITN8602, tá? 2 U's de altura, com slots para inserção dos módulos aqui, tá? Esses módulos que compõem o sistema WDM. E o ITN8605, que aí já é um equipamento que ele tem uma capacidade maior aqui de slots, tá? Ele é basicamente o irmão mais velho aqui do ITN8602, tá? Então a gente consegue ter aí uma capacidade um pouco maior de slots para você inserir aí os módulos e fazer a sua solução. O que são esses equipamentos, né? Como que eles trabalham, como que eles funcionam? A gente tem o quê? A gente tem essas 3 soluções, né, que eu havia comentado. Se você focar nessas 2 primeiras soluções, tanto o modelo 5 e o modelo 2, o que eles têm? Eles têm 3 núcleos de funcionamento. Então, eles podem trabalhar tanto com o núcleo SDH, que é essa parte de rede de tráfego TDM, né, tráfego que a gente tinha aí no passado, muitas empresas de telecom começaram com esse tipo de tráfego, né? Não começaram, mas evoluíram para isso no passado, que empresas de energia continuam utilizando ainda hoje, né? Nós temos aqui o tráfego PTN, que é o MPLS-TP, tá? Então é um tráfego de pacotes, um tráfego Ethernet, e temos essa parte do CWDM, DWDM e a parte do OTM, tá? Então ela tem um núcleo bem flexível que você consegue fazer com que o equipamento ele funcione entre essas 3 tipos de redes, tá? Então qualquer dos sinais que você tenha, por exemplo, você quer trafegar um STM4, STM16, OTU4, Fiber Channel, até 32 GB ou 10 GB, enfim. Essa parte de mobile também, que é as base station e as centrais aí de mobile utilizam para comunicação entre elas, ou tráfego de internet também. Então, qualquer esse tipo de tráfego que você tem, esses equipamentos eles conseguem trabalhar em conjunto e atender aqui, fazendo uma proteção de uma rede para outra, ou fazendo simplesmente o tráfego aqui dos seus serviços através do caminho aqui e saindo na sua estrutura. Tá? Então é um equipamento bem flexível que você consegue aqui atender as diversas demandas de tráfego hoje em dia. Um pouquinho antes de a gente falar sobre essa questão do DW, a gente precisa comentar um pouquinho de como ele funciona, tá? Falar do GPON. O DW, basicamente, ele tem essas funcionalidades aqui. Esse slide ele é bem característico. Existem algumas funcionalidades, no DW ele é um pouco diferente de um switch, por exemplo, onde você tem uma caixa só,
que aquela caixa ela vai pegar, fazer um pacote e tal, uma VLAN, QinQ, enfim, qualquer tráfego ali e mandar isso para frente. O DW é um meio que fisicamente feito essa estrutura, apesar de ainda ter algumas características como um switch em alguns tipos de módulos, mas cada módulo é responsável por uma funcionalidade no WDM. Então você tem o quê? Por exemplo, o transponder. O transponder é um módulo que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o seu sinal que já está dos seus clientes, da sua OLT, do seu roteador, do seu switch, do seu tráfego, qualquer que seja ele, tá? E ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse comprimento de onda que está vindo do seu cliente e vai caracterizar esse comprimento de onda e vai converter esse comprimento de onda em um canal, tá? E um comprimento de onda sintonizável que a gente denomina como um canal, tá? Então, por exemplo, esse primeiro cliente aqui, a gente denominou que esse vai ser esse primeiro canal vermelhinho aqui. O segundo cliente virou amarelo, terceiro verde, e assim por diante, tá? Então, basicamente, está fazendo o quê? Você está pegando aqui um comprimento de onda 1310, 1550, que sai de um GBIC, né, de uma SFP, ou de uma XFP, enfim, de qualquer módulo ótico, e ele converte esse sinal para um canal específico, tá? Convertendo esse sinal para um canal específico. Isso aqui é a função do transponder. Então, ele pega um sinal do cliente e converte num canal específico, tá? O muxponder, basicamente, é quase a mesma coisa. Só que no transponder, você tem o quê? De 1 para 1. Então, pega um canal, transforma em um cliente, em uma linha também, um sinal de linha, que é um canal. No muxponder, ele tem o quê? Você tem diversos clientes, ele pode transformar esses diversos clientes num único canal aqui. Tá? Então, ele funciona mais como se fosse efetivamente aqui um switch da vida, onde você tem aqui suas portas clientes e ele está saindo no seu uplink. Tá? Então, ele soma, essa somatória desses clientes aqui vai sair numa linha para cá. Essa é a ideia dessa denominação muxponder. Tá? O mux e demux, eles sempre trabalham em paralelo. Tá? Então, ele seria o quê? O mux, ele faz, você colorir o sinal no seu transponder, então o sinalzinho vermelho aqui está colorido, e você coloriu ele, você deixou ele sintonizável numa frequência específica, para quê? Para você poder inserir ele no mux. Tá? Então, o mux ele vai fazer a junção de todos os canais aqui, por exemplo, de 1 a 40, de 1 a 4, de 1 a 8, de 1 a 96, enfim, do tamanho que for o mux, né? Então, você pode ter aqui diversos canais trabalhando simultâneos na mesma fibra, justamente porque o mux faz essa função. Ele é um filtro que vai juntar todas essas entradas numa única saída. Tá? E o demux ele faz exatamente o processo oposto. Então, ele está pegando esse sinal que está vindo a somatória de todos os comprimentos de onda e está abrindo isso aqui tudo em N canais aqui, independentes, que esses canais vão voltar para o transponder e vai sair do outro lado o sinal do seu cliente, do jeito que ele entrou na primeira ponta. Tá? Então, essa primeira linha aqui é basicamente como funciona o seu DW. Você tem essas funcionalidades. Esses 3 quadrados aqui são os principais. Transponder, mux e demux. Tá? Esse é o básico para você ter um sistema de WDM. Tá? Aí você tem algumas outras funcionalidades, né? Placas de proteção ótica, isso, comumente é denominado de chave ótica, tá? Então, ela pode fazer uma proteção, aqui você pode colocar uma placa dessa na saída do mux, do demux, e ele vai duplicar esse sinal, tá? Para caso você tenha um rompimento de fibra aqui no seu caminho, ele está duplicado, então a chave mesmo chaveia ali, ela protege o seu sinal, tá? Isso pode ser inserido tanto na parte do mux ou na entrada do seu cliente aqui também. Se o cliente está entrando, você coloca uma chave dessa, então você duplica o sinal do seu cliente, protegendo uma estrutura inteira para frente. Tá? Essa parte de drop, ela funciona como se fosse um mux e demux mesmo, só que ela vai poder trabalhar no meio de uma rota. Por exemplo, você tem 3 sites, seu site A, seu site B e seu site C. No site A você vai ter 40 canais, no seu site C você vai ter os 40 também. Só que no site B é só um site de passagem, você precisaria no máximo lá um canal, 4 canais naquele site. Então você não precisaria colocar um mux e um demux de 40 canais naquele site intermediário, justamente porque senão você teria que descer todos os canais ali e depois subir esses canais todos de novo na sua estrutura para trafegar eles para frente. Tá? Então esse add drop ele faz basicamente essa função. Ele desce os canais específicos aqui,
por exemplo, de 1 a 4, e o resto ele passa de 1 a 16, de 1 a 40, ele passa reto. Tá? Então você melhora aí sua relação sinal-ruído, você melhora a sua atenuação do link que passa ali pela frente. E a parte aqui também dos amplificadores de EDFA, né, de erbium dopado, que são as principais utilizações aí, são realizadas no sistema de WDM. Para quê? Para que você consiga atender distâncias maiores. Quando você utiliza uma estrutura, por exemplo, somente de um switch, com algum MUX passivo, que o pessoal acaba falando que é um WDM, né, como se fosse um WDM, efetivamente não é um DW, né, porque você não tem essa parte do transponder, mas você está meio que quebrando um galho para utilizar numa estrutura um pouco com custo menor, né, somente um MUX, DMUX e um switch, por exemplo. Você vai ficar amarrado aí a uma distância de, por exemplo, até os seus 70 km, 80 km no máximo, dependendo do seu módulo ACFP que você estiver utilizando. Então, no sistema DW, você tem esses módulos de amplificação, que seria tanto aí o booster, o pré e o amplificador de linha. Você tem o quê? Você tem uma entrada do sinal que pode estar chegando mais baixa ou mais alta, e aí essa entrada do sinal ela vai ser amplificada, para você conseguir atender uma distância maior. E a parte de baixo aqui, basicamente, o módulo óptico, né, não tem segredo nenhum ali, um módulo óptico, que tem utilizado em todos os sistemas. O DCM já é um módulo de dispersão cromática, tá? Quando você trabalha com canalizações, com sinais de 10 GB, que é assim, sintonizáveis aqui em frequências específicas, cada canal desse, ele viaja em uma velocidade diferente, dentro da fibra, né? Então, esse módulo DCM aqui, o que ele faz, ele ajusta esse tempo de chegada de todos esses canais, para que quando eles chegarem todos ao mesmo tempo, e na hora de abrir novamente no MUX, no DMUX e sair no transponder, toda a temporização dele esteja correta, tá? A grosso modo, ele faz uma função dessa. Atenuador e cordão óptico também são funcionalidades que a gente precisa no sistema, tá? Então, cada sistema é um sistema, cada caso é um caso. O WDM, assim, não dá para fazer uma conta meio que de padaria, assim, não, eu acho que dá e tal, e faz. Não. Todo projeto a gente tem que fazer um cálculo de como funciona, o que você está programando, quais são as suas demandas, atenuação de fibra ótica, essa fibra está ruim, essa fibra está boa, como é que está isso, que distância que você vai. Então, tudo isso é levado em consideração para a gente montar um projeto de qualidade, montar um projeto que irá efetivamente atender e a longo prazo você consiga expandir ele também. Não fica uma coisa que você compra aqui agora e está morta no seu dia seguinte, né? Então, desses que eu havia comentado, né, então basicamente essa estrutura aqui do DW, né, você tem, por exemplo, seus sinais aqui, o seu ISP, finanças, data center, enfim, qualquer setor aqui de telecom que você tenha os seus serviços de todos os lados aqui do seu equipamento. Então você vai pegar os seus transponders, vai converter o sinal, jogar no MUX, DMUX, e os amplificadores para aumentar a distância. Então, ele basicamente funciona dessa estrutura. Você tem aqui uma linha aqui de transmissão e uma linha de recepção para fazer essa estrutura do sistema para funcionar, tá? Mostrando um pouquinho aqui só da estrutura do equipamento, não vou entrar em detalhe em cada caixa, detalhe de cada placa e tudo mais. Eu acho que ficaria bem cansativo e não teria tanta a ideia do que o sistema, cada caso é um caso diferente. Não adianta a gente simular um caso aqui e que a minha realidade vai ser diferente da realidade do parceiro, que vai ser diferente de outra realidade também. Tá? Então, basicamente, aqui que eu já havia comentado, ele tem mais número de slots, e você consegue ter aqui uma estrutura do equipamento, ele consegue também ter proteção de controladora, proteção de fonte de alimentação, módulo fan aqui também, com ventoinhas independentes para ventilação forçada. Então, ele tem um equipamento aqui bem parrudo aqui para utilização aqui de uma estrutura num centro de agregação aí de vocês, tá? O equipamento 8602, que eu havia comentado, também, com toda essa estrutura de interligação, que a gente tem aqui todos os tipos de módulos, mas basicamente também ele também consegue ter aí módulo controlador redundante, fonte de alimentação redundante, são os equipamentos aí bem parrudo que a gente consegue entregar aqui nos clientes, tá? Então, a única diferença entre eles, um tem 15 slots, o outro tem 6 slots, mas ambos atendem aí a estruturas quando a gente comenta de canais de 10 GB, por exemplo, tá? A gente foca mais eles numa estrutura de 10 GB,
E o próximo equipamento que a gente vai mostrar, que seria para estrutura de 200 GB, 100 GB e 200 GB. Tá? Mas eles trabalham em paralelo, então a gente pode utilizar esses equipamentos para fazer a multiplexação, para ter os MUX e DMUX, e o outro equipamento, o ITN8601, para fazer aí essa função de um transponder e fazer efetivamente a conversão desses comprimentos de onda para inserção nesses chassis aqui. Aqui a gente tem alguns módulos, tá, dos equipamentos. Vou passar um review bem rapidinho para vocês, só para vocês terem uma ideia das placas que compõem o sistema, tá? Aqui são os módulos controladores que a gente tem para determinados chassis, tá? A gente tem os módulos transponder aqui também, com maior quantidade de portas, 5 portas 10 GB, o outro com 2 portas 10 GB, mas é mais LTN, então ele consegue uma distância maior. Aqui a gente tem as placas de agregação do PON, que é as placas efetivamente que a gente vai utilizar para fazer essa estrutura de trafegar portas de GPON. Essa aqui eu vou detalhar um pouquinho mais, porque seria do tema que a gente está conversando hoje. Então, a gente tem basicamente o quê? Duas placas principais, tá? A placa ITN8600 LGO2D, tá? Que essa placa, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar do seu lado da sua OLT, tá? Então, LGO2D, essa placa do meio aqui, vai ficar do lado da sua OLT. Então, nessa placa você tem o quê aqui? 8 portas PON. Tá? Então, as 8 portas PON vai sair da sua LT, vai entrar aqui, 4 portas e mais 4. Tá? 4 portas mais 4 por quê? Porque o GPON você tem uma estrutura de 2,5 GB por porta PON. Tá? 2,5 de descida e 1,25 de subida. Então, como você mapeia isso numa porta de 10 GB, por exemplo? Você tem que mapear a cada 4 portas, você mapeia num único 10 GB de saída. E mais 4 portas, você mapeia no segundo 10 GB de saída. Então, fazendo isso, você tem o quê? Você tem aqui, numa placa dessa, você pode ter até 8 portas PON. Qual que é a ideia de você ter isso aqui? Você pode jogar essa porta PON aqui no equipamento, no DW, aí esse DW pode estender essa distância aí por mais 35 km, tá? Então, você, por exemplo, você tem uma cidade A, uma cidade B, na sua cidade B aí que está uns seus 30 km, seus 35 km, por exemplo, você não tem uma estrutura naquela cidade. Você teria que abrir uma loja, você teria que fazer diversas movimentações, comprar uma LT nova, comprar bastidor, um rack grande, enfim, toda essa estrutura para você atender aquela segunda cidade. Tá? Então, fazendo isso, você consegue com um único módulo aqui ter até aqui 8 portas PON, por exemplo, se for 128 até 1024 usuários, você vai atender com uma única placa dessa no seu lado remoto. Então, do lado da central, você colocaria esse módulo, no seu lado remoto, essa NO2D, tá? Que ela vai fazer o quê? Ela vai ter aqui o GB aqui colocado aqui nela de novo. Então, a partir desse cara aqui, quando ele saiu para cá, você vai ter aí sua estrutura de GPON novamente, como se entrasse direto no seu splitter, saindo do seu equipamento final. Então, a ideia é o quê? Você ter a sua central e seu equipamento remoto atendendo até os seus 55 km de distância. Então, você consegue até 55 km desde a sua central até a sua última ONU ali, para atender essa estrutura expandida com o GPON. Tá? Eu vou mostrar mais para frente um caso efetivo de como que a gente pode montar isso, para vocês entenderem melhor. Os módulos de MUX e DMUX que eu havia comentado, então a gente tem módulos aqui de 4 canais, 8 canais, 16 canais, 40 canais, que a gente pode montá-los aqui para poder atender cada tipo de estrutura nos clientes. Aqui os módulos add-drop também que eu havia comentado, aqui com 8, com 4 e com um canal, que a gente também consegue atender com sites intermediários. Tá? O módulo de proteção de linha também, que eu havia comentado com vocês nos slides anteriores, e os amplificadores para a gente atender também aqui ao sistema de transmissão. Antes da gente falar um pouquinho sobre o GPON lá, deixa eu apresentar essa caixa também, que é uma caixa nova da Reisco, que a gente tem o quê? É um equipamento OTN, tá? Ele difere um pouquinho do WDM tradicional, que ele tem o quê? Ele faz as funcionalidades do DW, mas ele tem como que eu posso dizer? O enquadramento ali nos pacotes, né? Ele tem ali uma estrutura no pacote que faz o pacote ter seus cabeçalhos do OTN. Então, o que isso implementa? Gerenciamento remoto é o principal item. Correção de erro, tá? Que é o FEC.
A gente também tem algumas partes de performance, de monitoração de performance, que você consegue monitorar esse serviço, tá? Através desse cabeçalho TN. Então, você consegue ter algumas vantagens, algumas utilizações que existem. Criptografia de dados, tá? Ele também implementa esse equipamento. Então, se você estiver atendendo um sistema de banco, por exemplo, uma estrutura que você precisa entregar ali alguns canais de 10 GB, ou entregar um canal de 100 GB, 40 GB, então você consegue utilizar esse equipamento aqui, que você vai fazer o quê? Você tem aqui suas portas do lado esquerdo, acho que no próximo slide fica mais fácil de ver as portas, eu falo sobre ele. Mas ele tem basicamente o quê? Ele tem portas de 10 GB, ele tem portas de 40 GB ou 100 GB do lado do cliente, e ele tem duas portas de uplink, que seria duas de 100 GB ou uma porta de 200 GB que você pode utilizar também. Então, nessa mesma estrutura, você comprou ela já está pronta para 200 GB. Tá? Você não vai ter que ter licenciamento, comentar isso, não vai ter que ter nada. Então, é uma estrutura bem completa, compacta, com baixa consumo de energia, tá? E que você vai ter ali já uma capilaridade de interfaces clientes bem alta. Que seria aqui tanto portas clientes de 10 GB, portas clientes de 40 GB ou 100 GB, né? Saindo numa estrutura aqui, protegida ou não em 100 GB, tá? Então, como é que é a face do equipamento aqui? Para vocês entenderem. Então, a gente tem aqui a sua estrutura do lado esquerdo aqui, do lado central, na verdade, né? Com 16 portas 10 GB, esses dois conectores no meio, que é SFP28, com duas portas de 40 ou 100 GB, tá? E mais duas na direita aqui, que seria um módulo CFP2 coerente, tá? Para você atender aí a longas distâncias com esse equipamento. E você consegue ter aqui mais duas portas de 100 GB ou uma porta de 200 GB, tá? Então aí você consegue trafegar com esse equipamento Faber Channel, 10 GB LAN, 10 GB WAN, 100 GB, ou teu 4, 40 GB. Então assim, ele tem diversos modos de operação que você consegue mapear nele, tá? Mas basicamente é o quê? A somatória de todas essas portas clientes aqui, tanto de 10 GB quanto 40 ou 100, nessa estrutura de saída aqui. Então, você tem seus 200 GB de saída, você pode mapear da forma que você queira suas interfaces ali clientes, tá? Aí as aplicações deles também são as mesmas coisas. Então, você tem aqui sua interligação data center, por exemplo, utilizando uma estrutura de MUX-DeMUX. Ele mapeia dentro do seu sinal aqui, já cada canal ele já vai estar sintonizado no canal específico ali. Então, você consegue subir ele na sua estrutura e fazer uma interligação de data center, tá? Isso na mesma cidade, em cidades diferentes. Ou no anel metropolitano, por exemplo, você tem uma cidade grande que você atende, você tem diversos sites, ou você pegou um contrato com uma prefeitura, você vai atender aqui um anel interurbano ou um anel na cidade mesmo. Então, você consegue ter aqui também uma canalização aqui de N sinais, N canais de 100 GB ou 200 GB, tá? Ou até mesmo você que já é um provedor maior, você tem já uma estrutura de WDM, ou você tem uma estrutura LTN lá, e você quer utilizar nosso equipamento para utilizar somente canais. Então, você está adicionando canais numa estrutura existente. Então, ele também suporta isso. Então, você pode pegar o seu sinal de 100 GB e joga isso já numa estrutura existente para trafegar isso de um ponto a ponto, um anel, enfim, qualquer que seja aqui a sua demanda de aplicação. Bom? Voltando um pouquinho aqui de como é feita aquela estrutura do GPON, né? Como ela é feita? Eu havia comentado, por que das 8 portas e por que ela é mapeada em 2 saídas. Então, você tem o que aqui? Por exemplo, no seu primeiro caso, você tem uma cidade A, uma cidade B, você quer levar as suas portas PON para lá. Você teria que fazer o quê? Pegar todos os sinais e levar, através de fibra ali, na sua estrutura do seu ponto A para o seu ponto B, para no seu ponto B você abrir nos seus splitters, enfim, e assim por diante. Numa estrutura com essa utilização dessas portas PON, você faz o quê? Você consegue economizar fibra, principalmente, recurso, nessa estrutura, nesse caminho. Fazendo o quê? Você utiliza essas 8 portas. Isso aqui é um caso com 8, tá? Mas você poderia multiplicar isso. 8, 16, 32, enfim, ou 10. Dá para aumentar ou diminuir essa capacidade, né? E continuaria utilizando somente 2 fibras para trafegar entre esses pontos, tá?
Porque aqui está sendo interligado diretamente uma placa com outra placa, mas ele poderia fazer o quê? Isso aqui é uma simplificação, né? Você poderia ter o MUX aqui, o DMUX do outro lado, e aí você aumenta essa estrutura que cada portinha dessa ficaria num canal diferente. Tá? Então, fazendo dessa forma, você consegue atender aqui diversas portas GPON de um lado para uma outra cidade. Tá? Aqui é o mapeamento, como ele é feito, o mapeamento dentro da estrutura do seu GPON, né? Mas dentro do cabeçalho e tudo mais, mas isso não convém a gente entrar em tanto detalhe hoje, tá? Mas o mais interessante desse tipo de tecnologia seria o quê? Seria o custo que você economiza ao médio prazo, por exemplo. Você vai abrir uma nova cidade, você teria que comprar um LT, comprar ali seus certificadores, comprar núcleo de bateria, toda a estrutura, né? Abrir uma loja, enfim, contratar pessoas para ficar na loja, contratar estabelecimento, hack, estrutura, enfim, todo esse custo que você tem num provedor, né? Que utilizando uma estrutura dessa você não teria tanto. Você reduz esse custo drasticamente, porque você tem o quê? Você poderia utilizar somente, por exemplo, você vai no estabelecimento lá num posto de gasolina, você pode fazer, combinar com a pessoa do posto, de você deixar um equipamento lá para ele, você deixaria um equipamento 2 ruas lá, e você proveria uma internet para aquele cliente, tá? Como se fosse um aluguel trocado aí com ele. Então você proveria internet para ele lá, e a partir daquele ponto você não precisaria ter loja, não precisaria ter nada naquela cidade, você da cidade anterior, da cidade próxima, você conseguiria ter ali um equipamento maior, e você atenderia essa nova cidade também, reduzindo o custo aí de operação dessa estrutura. Tá? Então a ideia é essa, você poder utilizar essa estrutura nossa para economizar o custo efetivamente e aumentar a sua assertividade, né, e o seu custo efetivo no final para o cliente final. Tá? Nossa tecnologia também, a gente tem uma plataforma de gerência que está toda integrada, então todos os nossos produtos são integrados nessa plataforma também, para facilitar aí, o gerenciamento, performance, monitoração, toda essa parte aí da estrutura. Tá? Então, aqui eu montei nesse caso de GPON, um caso prático de como ficaria isso e quais são as demandas. Então, vamos dizer aqui, ó, você tem alguns pontos aqui, algumas cidades. Tem uma cidade A, cidade B, cidade C, D e E. Tá? Vamos dizer que essas cidades aqui são cidades próximas, tá? Uma rota que você vai crescer, né, o que você pretende crescer nessa rota. Então, como que você poderia montar uma estrutura dessa com DW? E utilizando aqui ou 100 GB, 10 GB, trazendo GPON ou não, tá, nessa estrutura. Então, você tem o quê? Você tem aqui suas cidades. Então, vamos dizer qual que é a demanda que você tem hoje. Você tem uma necessidade do quê? Eu vou ter 2 10 GB, por exemplo, saindo de uma cidade A, passando na cidade B, e aí na cidade C e D eu não quero sinais de 10 GB. Eu quero só chegando na minha cidade E. É uma cidade maior, então lá eu vou precisar ter uma estrutura, efetivamente, vou precisar ter funcionário, vou precisar ter tudo naquela cidade. A cidade B também. A cidade A é uma cidade que eu já tenho existente, minha sede, por exemplo. E a cidade B é uma cidade grande, que eu tenho também, que ela está próxima na cidade A. Cidade C e D são cidades de passagem. Então, uma cidade que com 4 portas-PON eu atenderia muito bem, e uma cidade D, que é um pouquinho maior, 12 portas-PON eu também atenderia muito bem. Tá? Então, como ficaria um caso desse? O que a gente utilizaria? Qual que seria a ideia desse cenário que a gente poderia realizar com isso? E essas distâncias aqui também, 65 km, 30 km, 22 e 65, tá? Então, a ideia é o quê? Por exemplo, eu vou lá, determino que eu vou utilizar algumas canalizações aqui, por exemplo, esses 2 10 GB, os canais 21 e 22, uma estrutura desse site para esse outro site, eu vou canalizar uma quantidade um pouco maior, por exemplo, 16 canais ou 8 canais, para eu atender essa estrutura. Tá? Então, qual é a ideia? Eu vou pegar aqui, por exemplo, meus 2 10 GB, eu vou trazer para cá, aqui está escrito 4 10 GB, porque seria 2 10 GB que vem nessa direção de A, e mais 2 10 GB que vai, por exemplo, para E. Tá? Então, eu teria aqui seus 2 10 GB, eu teria mais 2 10 GB vindo até a sua cidade E, por exemplo. Isso, 2 10 GB, isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Que pode ser 100 GB, 200 GB ou mais canais de 10 GB também.
E aqui também eu teria o quê? Mais minhas 12 portas PON. Então, 12 portas PON, eu utilizo 3 10 GB para trafegar isso, tá? Utilizando aqueles módulos que eu havia demonstrado. E também, 4 portas PON, utilizo mais uma porta 10 GB, digamos assim, para trafegar isso. Então, eu tenho essa demanda aqui, atendendo a esses pontos, já a gente mostrando aqui qual seria a canalização e como que a gente utilizaria esse caso, tá? Então, eu poderia fazer o quê? Aqui na minha estrutura A, cidade que eu já tenho, aqui você vai ter já a sua estrutura, seu switch, seu roteador, enfim, todos os seus equipamentos. Na sua cidade B, você vai instalar uma nova LT, tá? Para atender aquela cidade, uma cidade da rota que você está crescendo ali. Então, qual que seria a ideia? Eu não quero utilizar em B e C, que é uma cidade menores, são cidades menores, novas OLTs lá com novas estruturas. Então, a partir da cidade B, eu conseguiria utilizar tanto em C quanto em D a mesma estrutura dessa OLT aqui. Então, você coloca uma OLT maior na sua cidade B, e aí aqui eu vou atender com essa mesma equipamento, aqui 30 km de distância da primeira cidade, mais 22 para frente, sua segunda cidade, você vai ficar aqui com 52 km de diferença. Você tem uma distância aí, tem uma margem para trabalhar nessa terceira cidade aqui, além dos clientes que você atende nessa mesma cidade B aqui, tá? Então você faria o quê? Chegando nessa cidade B, você tiraria depois do equipamento que é instalado lá, você tiraria direto dele os seus splitters, que iria direto para suas NUs nessas segundas cidades, tá? Então, esse seria aí a sua ideia principal, utilizando uma estrutura dessa. Então, você economiza na sua estrutura e economiza de forma mais efetiva e de forma mais, como se diz, parruda, né, de rede, que você vai continuar tendo uma expansão na direção que você quer ir e poderia economizar nas suas cidades do meio, que são cidades que você não vê tanto potencial de crescimento, mas mesmo assim você vai atender aquelas cidades para poder explorar aquela oportunidade ali e crescimento, né? Aí como seria essa ideia do chassi de cada cidade também? Então, para vocês terem uma ideia, então aqui está montado uma estrutura de um chassi que atenderia a cidade A lá, que a gente já tem existente. Então aqui a gente tem a controladora, módulo MUX-DMUX, de 4 canais, com 2 direções, nosso transponder com os canais para atender já essa estrutura aqui, né, do GPON, tá? O módulo de amplificação também, e a DCM da compensação cromática. No meu site B, que seria um site maior, concentrador ali, eu tenho 2 direções, eu tenho diversos canais, então aqui nesse site B, né, você vai ter o sinal vindo para a primeira cidade, para a segunda cidade, para a terceira cidade e para a quarta cidade. Então, ele vai atender todo mundo aqui para frente. Então, já seria um site maior. Então, aqui é só uma interligação bem simples de mostrar na fibra, de onde a gente interliga esses canais nos MUX e DMUX por direção, né? E aqui ligando esses MUX e DMUX nos seus amplificadores e assim por diante mandando esse sinal para os sites da frente. Tá? Então, com essa estrutura que a gente também conseguiria atender nesse site B, e aí o seu site C e site D, que seriam sites menores, você teria que ter somente aqui essa estrutura, um chassizinho bem pequeno, 2 U's, você consegue num rack bem pequeno, colocar ali um joguinho de bateria, enfim, uma estrutura bem compacta, né, para atender aí essa estrutura e para atender a principal necessidade que nós temos hoje aí, que seria para economizar o seu prazo, aí, no seu médio e longo prazo, né, com a estrutura que você não utilizaria no futuro e ficaria uma estrutura meio morta ali, né? Então, no seu site C e D, que tem as portas GPON, né? Então, aqui nesse primeiro site C, você utilizaria somente 4 portas PON. No site D, que são 12 portas PON, então você tem que seja pintado em roxo aqui também, né? Vocês podem ver que é uma estrutura bem compacta. E no seu último site lá, que você tem os seus 2 10 GB também utilizado no transponder, para descer isso aqui, por exemplo, até 8 canais de 10 GB aqui, tá? Ou poderiam colocar mais um pizza box aqui, mais um chassi de 1U, podendo atender mais 100 GB, 200 GB, enfim. É bem versátil e bem fácil de fazer um upgrade de uma estrutura dessa, simulando esse cenário que a gente propôs aqui para mostrar para vocês hoje. Tá bom?
Então, a ideia aqui de um case é justamente essa, o que a gente pode fazer. Então, quais são as facilidades, quais são as vantagens que a gente tem? Por exemplo, nesse case aqui que a gente tem já instalado, seria o quê? Uma distância aqui de 40 quilômetros, uma OLT de um outro vendor, que não seria nem da Razer, no caso, tá? Ele está lá ligado no nosso chassi, nosso chassi a gente popula com essas placas LGO2D, tá? E aí nas nossas estações ali, onde você não precisaria ter, e a distância de 40 km, por exemplo, você não conseguiria trazer uma porta da OLT direto para lá, né? Logicamente, até você conseguiria, mas você não, chegando lá na ponta, você não teria potência suficiente para atender os seus clientes, né? Nem com uma GBX C++, você não conseguiria isso. Tá? Então, utilizando essa estrutura, você consegue fazer o quê? Um atendimento dos seus clientes finais numa forma mais rápida e compacta, né? Então, quais foram os requisitos que o cliente precisava, né? Fácil instalação e implantação, utilizar o recurso de fibra, né? Ele não tinha fibra suficiente entre esses pontos aqui, então ele teria que passar um novo cabo, por exemplo, se ele quisesse atender clientes lá de lá. E alocar os recursos aqui desses dois sites, né, tanto o site CO quanto o site RU, uma flexibilidade aqui, podendo expandir balanceamento de carga, poder fazer diversas outras estruturas com esses recursos. Então, o equipamento também provê isso. E também a proteção de linha aqui, entre essa rota, você poderia fazer duas rotas aqui, caminho A e caminho B. Caso venha romper um caminho, você protege seus clientes finais também. Tá? Então, a gente conseguiu atender essa distância aqui, entregou essa solução, expandindo essa distância aí 50, 55 quilômetros, e tem aí principalmente essa redução aí do seu OPEX, do seu CAPEX, utilizando nessa estrutura. Então, principais pontos aí que a gente vem a considerar quando utilizando uma estrutura dessa. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que era mais ou menos isso, tá? Acho que a gente pode abrir aí para se tiver algumas dúvidas, alguma coisa. Mas, assim, o tempo é bem curto, né? Então, a gente tenta dinamizar aqui, deixar bem rápido e bem tranquilo para vocês entenderem aí sobre o que a gente se propôs a mostrar para vocês hoje aí. Tá bom, Dorival? Tá por aí? O Vitor, tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim. Voltei aqui. Cara, quando o tema é legal, o tema é bacana, a hora passa rápido, né? O tempo passa voando, né? Passou muito rápido, foi assim, parabéns pela apresentação, pela palestra, né? Muito produtivo mesmo. Tenho certeza que alguns provedores aí que estão assistindo vão fazer uma ligação aí para a Reis quando chamar você para fazer o projeto. Vamos sim. E a gente está disponível, se tiver mais dúvida ou quiser mostrar um case para a gente tentar mapear aí uma solução, o que te atenderia melhor, o que a gente indica, o que a gente não indica. Então, isso aí a gente está bem aberto para bater esse papo e tentar ajudá-las aí da melhor forma possível. Não, e eu estava ansioso aqui, estava segurando para não interromper e perguntar, né? E fomentar mais. Sim, então, sim. Deixa eu só confirmar com você. Você tá me vendo aí? Só tá escutando? Eu estou te vendo e escutando. Eu vou dar stop share aqui o meu. Pronto. Beleza, voltamos. E aí, a gente tem uma parte de interação com o pessoal aqui na plataforma. Eu vou dar uma olhada se teve alguma pergunta. Se tiver, a gente já faz. Mas eu queria só dar boa noite para um pessoal que interagiu aí rapidinho. Né, o pessoal na plataforma aí do FTTH Meet. Tem uma pessoa aqui que eu acho que você até conhece, né, o Márcio. Ele comentou assim, ó, esse tema da Raiscom é muito bom. Aí sim. Esse aqui eu acho que você conhece, né? O José Silva também, boa noite. O Martins está direto da Angola lá. O Martins, ele interage bastante nas redes sociais aí sobre telecomunicações. Ele tem uma página, ele divulga uma página da Angola, da Agricultores de Telecom, também mandou boa noite para nós aí. Não temos perguntas na plataforma, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma outra pergunta e quiser mandar para a gente, depois a gente manda para o Vitor e ele responde também. Mas, tem na plataforma? Tem? Vamos procurar aqui então. Temos duas perguntas aqui. Uma é do Maciel Rogério Dantas
Vitor, eu posso atender 3 cidades numa direto da minha, que está a 30 quilômetros? Não sei se ficou fácil de entender. Será que é 30 quilômetros de fim a fim? Atender 3 cidades. Porque, assim, o que a gente teria que mapear só é o quê? Você está atendendo a 30, 60 e 90 km, né, cidades, ou se, por exemplo, uma está no centro e outras 3 ali, elas estão em volta dela, a 30 km de raio ali, digamos assim, né? Então, existe uma diferença. Se for 30, 60 e 90, essa última de 90, eu acredito que não dê para atender com esse tipo de estrutura, justamente por essa limitação de você ter que atender aí até os seus 55, estourando 60 quilômetros, mais pelo timing ali da formação do pacote do GPON, tá? Não é nem pela tecnologia do DW. O DW em si, você consegue trafegar isso muito mais, a distância muito maior. Agora, utilizando essa estrutura do DW para a utilização dessa expansão do GPON, então aí existe uma limitação que a gente tem que respeitar ali. Então a gente poderia bater um papo aí e entender exatamente aí qual que é a necessidade sua. Depois, se quiser mandar a pergunta em off mais explicativa, aí a gente manda para o Vitor e ele responde depois. O Francisco Márcio também perguntou: Vitor, boa noite, como eu economizo fibras nesse tráfego de 2 lugares diferentes? Como eu economizo fibras nesse tráfego de 2 eu acho que ele entendeu que o DWDM ele otimiza meios físicos. Sim. Eu só não entendi se economiza fibra nesse tráfego de 2 lugares diferentes. Acho que o DW em si, para você utilizar, para você utilizar em 2 cidades diferentes, ele já tá economizando fibra. Porque, por exemplo, se você estiver utilizando um switch direto, sem MUX, sem nada, então você teria que, cada porta ali, você teria que ter 1 ou 2 fibras, né, depende se for bidirecional ou unidirecional, para trafegar aí entre seus 2 pontos. Então, vamos dizer, se tem 10 portas, teria que ter ali pelo menos 10 ou 20 fibras para trafegar. O DW em si, ele já faz isso. Ele faz o quê? Ele pega cada uma dessas portas, converte naquele comprimento de onda, e aí ele trafega cada uma dessas portas em um único par de fibras ali para atender seu ponto A e seu ponto B. Então, você consegue economizar dessa forma, tanto para o DW, quanto para essa estrutura de GPON também, que ele vai mapeado dentro do DW. Então, você utiliza essa estrutura para fazer essa economia de fibra também. Bacana. Na plataforma aqui eu não vejo mais perguntas, mas a gente tem alguns minutinhos aí e eu queria só trocar essa ideia com você. Uma coisa para a gente deixar claro aí para o pessoal que está assistindo, para os provedores, até mesmo para as operadoras, que essa tecnologia DWDM, né, ela tem grande potencial. Ela é mais recente agora no meio dos provedores, né? Eu acho que ela já vem utilizada há muito tempo, mas no meio dos provedores é um pouco mais recente. E eu queria que você comentasse para nós, até porque se falou de GPON, quando que o provedor pode começar a pensar em já fazer um projeto DWDM, adquirir as caixas? Tá, assim, para você crescer de rede, para você ter uma estrutura, uma maior capacidade, você precisa de DW, não tem como fugir. Tá? Então, se você quiser estruturar a sua rede para dar um próximo passo e ter uma capacidade que você não fique dependendo principalmente de outros links que você contrate. Então, por exemplo, você tem algumas cidades aí, cidade A, B e C, ou enfim, uma rede. E essa rede você vai utilizar ali diversos pontos. Então, você vai precisar ter ali um DW para poder crescer. Não tem como você crescer hoje em dia sem ser DW. Então, aquele cliente que está pensando em crescer, está pensando em, por exemplo, você já tem uma estrutura de 10 GB, você vai para 10 GB, você pode começar a pensar, tá? Não necessariamente você precisa de um DW com 100 GB, 200 GB, enfim, não. O DW você pode começar ele pequeno, numa estrutura que você vai conseguir atender você a longo prazo, e a partir de um certo ponto, a partir de um certo momento, você vai crescendo de forma gradual ali, para te atender melhor. Ele não é uma solução pronta, né? Cada caso é um caso, tem que ser estudado, né? Dentro da dinâmica de cada provedor, de cada operadora, né? E aí, assim, simplificando, alto desempenho e longa distância, né? Se o cara quer atingir esses 2 níveis aí, ele já precisa começar a pensar
nisso. Agora a última, rapidinho, só para a gente encerrar aqui e já chamar o comercial e o próximo palestrante. É possível faturar o provedor, se ele já tem a estrutura DWDM, ele consegue comercializar a frequência, o comprimento de onda? Como que funciona isso aí? Consegue. Você pode fazer de algumas formas, né? Você poderia trocar, por exemplo, capacidade, uma fibra apagada. Então, o cliente, você passou um cabo lá com 8 pares, por exemplo. Você poderia pegar um par e disponibilizar para um cliente, ir trocando capacidade, fazendo swap de fibra. Ou você pode também providenciar para o cliente capacidade, que aí você não entrega a fibra para o cliente, mas você dá, por exemplo, uma porta 10 GB, uma porta de 100 GB. Então, existem todas essas arquiteturas que são desenhadas em conjunto com parcerias, né? Existem grupos de provedores também, que como o custo da W acaba sendo um pouco mais caro que efetivamente um simples switch, né? É pela estrutura dele, pela capacidade de expansão que ele provê, então ele tem um custo um pouco maior mesmo, não tem como fugir disso. Mas assim, a gente tem alguns grupos de provedores, por exemplo, que se juntam para poder montar uma estrutura comum entre eles, e aí cada um utiliza parte dessa estrutura, então todos eles crescem junto e tem uma estrutura parruda que vai conseguir aí prover estrutura para eles por muitos e muitos anos. Muito bom, cara, bacana. A gente vai precisar fazer a parte 2 dessa conversa aí. Vamos, com certeza. Seja em algum outro evento FTTH Meeting ou lá no Instagram Telecom Raiz, a gente faz uma live bacana lá para levar esse conhecimento para a galera. Queria te agradecer, foi um prazer aí assistir a apresentação, agradecer muito sua presença, sua disponibilidade e sua contribuição para o nosso mercado de telecomunicações, cara. Agradeço demais. Quiser mandar uma mensagem final aí, fica à vontade. E a gente se encontra em breve aí na próxima ocasião. Muito obrigado, viu? Boa noite. Tá ótimo. Dorival, obrigado também. Obrigado pela oportunidade aí do pessoal da Lancor, da FTTH Meeting. É um espaço bem bacana que a gente pode falar um curto período de tempo, mas com uma temática bem interessante, né, que pode ajudar muita gente aí a como pensar e como estruturar as suas redes e expandir esse mercado de telecom nosso no dia a dia. Então, eu agradeço aí pela oportunidade, prazer conhecê-lo, Dorival também, precisando de alguma coisa, a gente está à disposição aí também.